Fala, meu povo da Opinião Esportiva, resumo semanal, edição 150. A primeira edição foi falando exclusivamente de campeonatos estaduais, quando a gente falou da eliminação do Internacional há alguns anos atrás, o projeto mais duradouro aqui da Opinião Esportiva, e nada mais justo que a edição 150 seja também exclusiva de campeonatos estaduais, como a gente já veio fazendo. Diferente da semana, de algumas semanas atrás, quando a gente fez a outra edição exclusiva de estaduais, em que falamos somente das que tinham clubes da Série A, hoje a gente vai falar de todos os estaduais que estão acontecendo no Brasil, e quando eu falo todos, são todos mesmos, com exceção do Amapá, que não teve jogo. É o único campeonato que ainda não começou, começa agora em fevereiro. Para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai falar apenas das partidas dos clubes da Série A e dos campeonatos que já estão em mata-mata. Então, o restante a gente vai só informar para vocês como está a classificação. Vamos começar então com o Campeonato Gaúcho. O Internacional venceu o Caxias por 1-0. O Grêmio empatou com o Juventude em 1-1. A gente falou dos clubes da Série A, dos estaduais que contém clubes da Série A, né? Monsun 2-2 com São Luís, Inter de Santa Maria 1-0 com a Avenida, Ipiranga de Erechim 1-1 com São José e o Novo Hamburgo 2-0 no Guarani. Estão se classificando para o mata-mata no grupo A, Internacional, Juventude, São José e São Luís. No grupo B, Grêmio, Caxias, Ipiranga e Novo Hamburgo. Estão indo para o rebaixamento o Avenida, Guarani, Monsun e o Inter de Santa Maria. Eu falei que estavam indo para o mata-mata, não, se classificaram para o mata-mata. O Caxias vai enfrentar o Ipiranga, o Internacional, o São Luís. Grêmio pega o Novo Hamburgo e o Juventude pega o São José pelas quartas de final do Gauchão. Santa Catarina se classificaram para o mata-mata o Brusque, o Avaí, o Camboriú, o Concórdia, o Santa Catarina, a Chapecoense, o Criciúma e o Barra. Vão disputar o playoff de rebaixamento o Marcílio Dias, Joinville, Figueirense e o Carlos Renault. No mata-mata, já tivemos o primeiro jogo. O Avaí venceu o Camboriú lá em Camboriú. O Santa Catarina e Barra 1-1 em Balneário Camboriú, né? Para quem é de fora de Santa Catarina vendo esse vídeo, Balneário Camboriú é uma cidade, Camboriú é a cidade vizinha. O Camboriú é da cidade vizinha Camboriú e o Barra é da famosa BC, a famosa Balneário Camboriú. Concórdia 0-0 com o Brusque em Concórdia e a Chapecoense 2-1 contra o Criciúma em Criciúma. Jogos da volta, Santa Catarina e Barra em Blumenau, Brusque e Concórdia. Blumenau não, Santa Catarina não está. Santa Catarina é de Rio do Sul, né? Corrigindo aqui. Santa Catarina é de Rio do Sul e o Barra, o jogo é em Rio do Sul, né? Brusque e Concórdia em Brusque, Avaí e Camboriú em Florianópolis, Chapecoense e Criciúma em Chapecó. No Paraná, os classificados foram Londrina, Foz do Iguaçu, Atlético Paranaense, São Joséense, Azures, Curitiba, Cianorte e Operário. No mata-mata, o Coxa venceu o Cianorte com gol de goleiro, 1-0. Londrina empatou em 1-1 com o São Josefense, o Operário 2-0 no Azures e o Atlético Paranaense e o Foz do Iguaçu. Acontece amanhã, terça-feira, o jogo. Campeonato Paulista. Guarani 1-0 na Ponte Preta, no Clássico de Campinas. São Paulo 2-0 no Santos com gol do Luciano. Portuguesa 2-1 no Primavera. Bragantino empatou em 1-1 com São Bernardo. Mirassol 1-1 no Novo Horizontino. Noroeste 2-0 o Velo Clube. O Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 no time misto do Palmeiras. Corinthians e Capivariano, esse jogo foi para quinta-feira por conta da Supercopa. Inclusive tem vídeo aqui no canal da Supercopa do Brasil entre Corinthians e Flamengo. O Novo Horizontino lidera, seguido de Palmeiras, Bragantino, Guarani, Portuguesa, Mirassol, Corinthians e São Bernardo, indo pro mata-mata. Velo Clube e Ponte Preta estão sendo rebaixados. Já no Carioca, Sampaio Correia 1-1 no Boa Vista, Bangu 2-1 no Nova Iguaçu, Fluminense 1-0 no Botafogo com gol de John Kennedy, Volta Redonda 2-1 no Maricá, Madureira e Vasco ficaram no 0-0 com o Pumita Rodrigues perdendo um pênalti nesse jogo. Se você está assistindo falta, Flamengo e Portuguesa aconteceu antes do campeonato começar por conta da Supercopa do Brasil. Classificação, estão indo para o mata-mata Fluminense, Volta Redonda, Bangu, Vasco, Botafogo, Madureira, Boa Vista e Nova Iguaçu. Estão indo para o rebaixamento Sampaio Correia, Portuguesa, Flamengo e Maricá.
No Campeonato Mineiro, o Atlético Mineiro venceu o Pouso Alegre, o North venceu o Democrata, o Uberlândia venceu o Atletique, o América Mineiro venceu o URT, Tombense venceu o Itabirito e o Cruzeiro venceu o Betim. Classificação. Estão se classificando para a semifinal. O RT, América Mineiro, North e Atlético Mineiro. O Cruzeiro está sendo eliminado. Vale lembrar que se classifica, né, o primeiro de cada grupo, mas o melhor não classificado, que nesse momento com 10 pontos, é o Atlético Mineiro. No Espírito Santo estão se classificando para o mata-mata o Vitória, o Serra, o Rio Branco, a Desportiva, a Vila Velense, o Capixaba, o Porto Vitória e o Forte. E estão sendo rebaixados o Real Noroeste e o Rio Branco. O Espírito Santo é bem cruel, né? Ou se você se classificou para o mata-mata, ou você está fora. Na Bahia, o Bahia venceu o Vitória, o Galícia venceu o Atlético da Bahia, o Barcelona empatou com o Porto, a Juazeirense empatou com a Jacuipense, o Jequié venceu o Bahia de Feira de Santana, isso na rodada do meio da semana. Na rodada do final de semana, o Vitória venceu o Barcelona, o Bahia venceu o Porto, e acontece no meio da semana aí, né, Atlético contra Juazeirense, Galícia contra Bahia de Feira, Jacuipense contra Jequié. Estão se classificando para a semifinal, Bahia, Vitória, Barcelona e Jequié. Bahia de Feira e Atlético estão sendo rebaixados. Eu falei, né, que era só clube de Série A, mas Pernambuco e Ceará tinham clubes na Série A até ano passado, então eu resolvi falar também. Ceará 5x1 no Ferroviário, Fortaleza 1x0 no Floresta, Iguatu 1x1 no Horizonte, Maraguape 1x1 no Maracanã, o Tirol 1x0 no Quixadá. Fortaleza 1x1 no Iguatu, Ceará 4x0 no Horizonte. Lembrando que essa já é a segunda fase do Campeonato Cearense. A classificação está a seguinte: estão indo para a semifinal Fortaleza, Horizonte, Ceará e Iguatu, Ferroviário e Floresta estão sendo eliminados. Em Pernambuco, última rodada do Campeonato Pernambucano, Maguari venceu o Jaguar por 2x1, Sport Recife 2x1 no Santa Cruz, Náutico 3x2 no Vitória e decisão 1x0 no Retrô. Se classificaram para o mata-mata por ser 8 times, né, o campeonato pernambucano, Náutico e Sport já estão na semifinal. Na primeira fase, ou quartas de final, né, Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguari se classificaram, Vitória permaneceu na primeira divisão e o Jaguar foi rebaixado. Os jogos, né, do mata-mata, Maguari enfrenta o Retrô e o Decisão enfrenta o Santa Cruz. Na próxima semana, né, a gente já vai ter os dois jogos para falar aqui. Campeonato agora do Espírito do Alagoas. O Asa está se classificando para a semifinal junto com o CRB, CSA e Murici. A gente tem o Cruzeiro de Arapiraca, o CSI e a Penadense permanecendo na primeira divisão e o Coruripe sendo rebaixados. Na Paraíba estão se classificando por mata-mata, né? O 13, o Serra Branca, o Atlético Caxias e o Campinense. Estão sendo eliminados o Nacional, o Botafogo, o Souza e o Sport. O Pombal e o Confiança estão sendo rebaixados. No Maranhão estão se classificando o Motoclube, o Maranhão, o Sampaio Correia e o IAP. O Luminense está permanecendo na primeira divisão, o Tuntum e o Imperatriz disputam um cláusula de rebaixamento e o TZ está rebaixado. No Sergipe, o Sergipe está se classificando para a semifinal, seguido e estão se classificando para as quartas de final, Itabaiana, Lagarto, Guarani, Dourense, América e Confiança. Para não acontecer o que acontece lá no Espírito Santo, o oitavo colocado apenas permanece e o Sergipe já vai direto, né? Como se o Sergipe tivesse vencido o Atlético. A Associação e o Falcão estão sendo rebaixados. Na América, no Rio Grande do Norte, a dupla ABC e América estariam se classificando, mas o América foi denunciado no STJD junto com o Potiguar e pode perder pontos, né? O julgamento vai acontecer ao longo da semana, mas ao que tudo indica, o América vai ser rebaixado por escalação de jogador irregular em todas as partidas. Eles não escreveram o jogador, e o contrato dele está irregular, basicamente. Né? Eu estou esperando sair o resultado para trazer um conteúdo para vocês explicando aqui, né? Para quem não sabe, eu sou advogado, inscrito na UAB de Santa Catarina, pós-graduado em Direito Desportivo. Então, assim que a gente tiver a conclusão desse caso, eu trago uma análise para vocês,
muito parecido com o que eu fiz com o caso do Bruno Henrique. Né? Eu vou deixar o vídeo, acho que no final, eu vou deixar o vídeo aqui do Bruno Henrique para vocês verem a análise jurídica do caso. Né? Então, com isso, com o América de Natal e o Potiguar sendo punidos, a classificação fica a seguinte: ABC e QFC se classificando para a semifinal. Quando eu falo Potiguar, o Potiguar seria ali, né? Tem dois Potiguar. O Potiguar com Y. O Potiguar, o Santa Cruz, o Laguna e o Globo indo para essa fase de mata-mata, com os dois punidos sendo rebaixados. No Piauí, o Piauí esse ano é algo curioso, porque os dois principais times do Piauí é o River Plate e o Flamengo. E ambos estão na Série B nesta temporada. Então a gente tem o Atlético Piauí em primeiro, seguido do Fluminense, Teresina e Oeirense indo para a semifinal, com Piauí, Altos, Coriçaba e Parnaíba sendo eliminados. Em Goiás está em primeiro lugar, seguido de Vila Nova, Jataiense e Atlético Goianiense. Em Brasília, estão se classificando para a semifinal o Gamo, o Sobradinho, o Ceilândia e o Brasiliense. O Brasília e o Paranoá estão sendo rebaixados. No Mato Grosso do Sul, estão se classificando para a semifinal o Operário e o Bataquazo, com a Naviraiense, sim, aquele que tomou 10-0 do time do Neymar. Às vezes o Google, essa tabela do Google, né? Eles cortam o nome dos times no meio, né? Se você olhar ali, tá Futebol Clube. Todos os times são Futebol Clube, né? Nesse caso é o Futebol Clube Pantanal. Eu tive que olhar aqui a minha colinha. Depois temos Costa Rica e Águia Negra, né? Dourados e Corumbaense sendo eliminados. O Invenhema e o CRA sendo rebaixados. No Mato Grosso, estão se classificando para a semifinal Misto e Luvertense. E nas quartas de final, Cuiabá, Operário, União Rondonópolis e Sport Sinop. Chapada, o atual campeão Primavera, estão sendo eliminados. Nova Mutum e Operário estão sendo rebaixados. No Pará, o Remo empatou em 0-0 com o São Francisco, Bragantino 1-1 com o Cametá, Castanhal 1-0 no Santa Rosa, Águia de Marabá 2-0 no Tuna Luso, São Raimundo 2-2 no Amazônia e o Paysandu 1-0 no Capitão Poço. Estão se classificando Águia de Marabá, Paysandu, São Francisco, Amazônia, Remo, Castanhal, Cameté e Bragantino. Estão sendo eliminados São Raimundo e o Capitão Poço, e sendo rebaixados a Tuna Lusa e o Santa Rosa. No Tocantins, o Tocantinópolis lidera o campeonato, seguido de Gurubi, Capital, União, Araguaína, Bela Vista, Palmas e o Esporte Clube. Em Rondônia, o Ji-Paraná lidera o campeonato, seguido da Rondonense, Guaporé, Gazim Porto Velho, que é o atual campeão, Barcelona, Genos e União Cacoal. Em Roraima, o São Raimundo lidera, seguido do maior campeão Baré, depois Monte Roraima, Rio Negro, River, o atual campeão Gás, Náutico, Atlético Roraima e Progresso. No Amazonas, o JC empatou com o Manauara pelas quartas de final e com isso se classificou para a semifinal. E o Princesa também, com empate com o Manaus, se classificou para a semifinal. Semifinal é Amazonas contra JC, Nacional contra Princesa. Lembrando que o Amazonas está com aquele velho regulamento, o saudoso regulamento dos estaduais de antigamente, que tinha primeiro turno e segundo turno. O campeão de cada turno se enfrenta na final. Então é a semifinal do primeiro turno. Né, como era o Campeonato Carioca, o Campeonato Gaúcho, o Catarinense, o Mineiro. Sinceramente, eu tenho uma saudade da época que esse era o regulamento padrão dos estaduais. A gente ainda tem um estadual no Brasil seguindo dessa fórmula, que é o Campeonato do Amazonas. Para encerrar, o Acre, o Galvez lidera, seguido de Humaitá, Rio Branco, Santa Cruz, Vasco, São Francisco, Adesc e o Independência. Como falei lá no início do vídeo, apenas o Campeonato do Amapá ainda não se iniciou. Se inicia neste mês de fevereiro. Siga a gente em todas as redes sociais, que o link está aqui na descrição. Se inscreva no canal. Agora, Opinião Esportiva, o vídeo também, graças à ajuda da IA, alguns vídeos tem a opção de você assistir em inglês. Então, eu passei o dia inteiro hoje me assistindo em inglês para ver como é que ficava. Achei interessante, né? Esse recurso do YouTube. Acredito que em breve vai ter a opção contrária, né? Da gente ver os vídeos em inglês em português. Já tem um ou outro assim também. Vou deixar 2 vídeos aqui para você. Um o YouTube vai recomendar, o outro é a análise do caso do Bruno Henrique, né? Fazendo aqui o meu jabazinho para vocês. Também temos
Eu falei que o YouTube ia recomendar, não, né? Eu vou ser autoritário aqui. Eu vou deixar a playlist da nossa série documental Fórmula 1, a História. Já tem 4 episódios no ar, são 8 episódios, metade da série já está postada. Foi feita com muito carinho para quem gosta de Fórmula 1. E se você não gosta de Fórmula 1 ou nunca assistiu, é um bom conteúdo para você conhecer a categoria. Eu estou apresentando para vocês toda a história, para você entender como a Fórmula 1 está onde está hoje, como ela saiu de 1950 até 2026, numa linha do tempo. Cada episódio é uma década, né? Então o primeiro episódio é da década de 50, o segundo 60, 70, e o episódio que saiu agora domingo 90. E neste domingo saiu o 5º episódio, falando dos anos 90. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Assista os vídeos do Fórmula 1 a História. Assista o vídeo do caso Bruno Henrique. Vejo vocês na próxima e falou!